Olá, amigo ouvinte da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva neste momento em que estamos juntos para refletirmos sobre o 16º domingo do tempo comum. Estamos num momento assim de muita alegria porque estamos falando de missão. No domingo passado, vimos todo aquele envio de Jesus, né, aos discípulos, aos 12 de 2 em 2, para ir a cada casa, né, procurarem aprender tudo o que pudessem lá junto com os moradores e tudo. E eles foram. E hoje nós vamos refletir sobre o primeiro retorno dos discípulos que voltavam e gostariam de contar a Jesus tudo o que eles aprenderam. E é por isso que nós hoje aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos fazer a nossa reflexão com o tema Como ovelhas sem pastor. Vamos falar de misericórdia, vamos falar de missão também. Então, o fio condutor dessa celebração nossa hoje está reforçado pelo Salmo de Meditação, o Salmo 22. Não vamos começar pelo Salmo, mas ele vai dar assim, um enfoque muito grande, porque vai falar para nós sobre o Senhor é o meu pastor, é o pastor que me conduz. E com isso nós vamos lembrar que a pessoa orante refugia-se em Deus. Esse refugiar-se em Deus é buscar um reforço, né? Um reforço para si, na sua espiritualidade, para dar continuidade. E como eles acreditam nesse refugiar-se, é com a confiança da ovelha no rumo onde o pastor a conduziu, a enviou, é com a segurança daquela pessoa também que encontrou a ovelha, que conviveu com ela, porque a ovelha aqui é uma simbologia de pastor, mas estamos falando de pessoas, de multidão. E nós vamos assim celebrar neste domingo a fé em Jesus Cristo que tem compaixão das ovelhas sem pastor. Então, todas as leituras levam a este momento. Por exemplo, a primeira leitura, que é do profeta Jeremias, é no capítulo 23, versículo de 1 a 6, o profeta vai fazer uma denúncia. Mas é uma denúncia de quem? Daqueles pastores que não estavam conduzindo bem as suas ovelhas. Estavam aproveitando-se das multidões e explorando-as. Não as tratava como um povo organizado, mas como qualquer pessoa, só para ter mais lucro. Diz assim: ai dos pastores que não cuidam do povo que lhes foi confiado. E a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo de 13 a 18, Paulo afirma realmente que Jesus, através dele, é derrubado o muro da separação entre judeus e pagãos. De dois povos foi feito um só povo, um só rebanho. E o Santo Evangelho é Marcos, o capítulo é 6, versículos de 30 a 34. E foi mostrado aqui pela Luísa, né, que fez a leitura, é mostrado pela palavra de Deus, que ela leu aqui para nós. E nós vamos fazer uma pequena reflexão, né, sugerindo aqui, e que nós possamos fazer essa leitura hoje, sábado, assim nas nossas casas. Vamos tentar? Aleluia,
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse: venham só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco. Porque eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram partir, e sabendo disso, foram até lá a pé, vindo de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esta é para nós a palavra da salvação. Então, Jesus, no Santo Evangelho, mostrado por Marcos, ele vai apresentar aqui o que para nós? A prática daquilo que é rezado no Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes encaminha-me e restaura minhas forças. O Senhor é meu pastor. E os discípulos estavam retornando do primeiro envio. Então, tinha muitas novidades para contarem ao Mestre, a Jesus, que para eles é o pastor, é o bom pastor. E eles, nesse momento, Jesus acolhe-os, mas também acolhe o povo que estava assim, em uma multidão muito grande. E eles não tinham tempo nem para comer, nem para descansar. E Jesus observa que era preciso conversarem. Então, escuta, vê que eles estavam cansados, porque a missão, ela requer, ela exige desgaste, ela exige sacrifícios, exige superação, renúncia, mas é salutar, não é assim? E que há um aprendizado através de catequese, tanto de quem vai, que recebe das pessoas, como das pessoas que estão lá e recebe daquele que está ali fazendo a catequese. E Jesus reconhece esse desgaste, esse cansaço, que era preciso um momento de descanso junto aos discípulos. Mas a multidão era tão grande, ele os convida para ir a um lugar mais reservado, a um deserto, para fazer aquele tempo de pausa, de silêncio, para fazer uma recomposição das forças físicas e, sobretudo, das forças espirituais. E o povo não deu descanso. O povo organizou-se quando descobriu para onde eles iam e chegou lá primeiro do que Jesus e os discípulos. E as pessoas eram encantadas com as palavras de Jesus, queriam aprender muito dele, queriam vê-lo, queriam escutá-lo. Então eles não tiveram tempo realmente nem de comer e nem de descansar. Aquele povo querendo os ensinamentos de Jesus, que traz alegria, paz e a calma, ele vai mostrar para nós a misericórdia do Pai, através do seu Filho Jesus, aqui é Jesus, que se apresenta acolhendo tanto aqueles discípulos, quanto também as pessoas. Jesus é pastor de seus discípulos. E naquela catequese dada por Jesus sobre o discipulado de Jesus, vai mostrar assim como foi o envolvimento deles na missão, o que eles aprenderam, como foi que sementes foram lançadas, que frutos já começou a
a crescer lá, que plantas e que frutos que vão dar. Mas o texto vai mostrar o que para nós? O texto mostrou assim, que eles partiram para o outro lado, e lá significa ali, estavam por a Galileia, e ali no mar. E eles chegando lá, a multidão já estava tão grande que se comprimia cada vez mais. E eles começam a pregar, não tiveram descanso. Quando eram muitos doentes, eram muitos necessitados, era um povo carente de ouvir Jesus e de aprender algo mais. Quando já estava anoitecendo, alguns dos discípulos que não entenderam, faz como aqueles pastores lá que Jeremias disse aqui, lá e dos maus pastores, eles disseram: mestre, despacha-os, não tem o que comer. Então, alguns desses aí não entenderam. E ele acolheu a eles, discípulos, e ao povo. E ele disse: não, vocês mesmos vão dar a eles o que comer. E daí é que vai gerando, né, toda essa... O que traz para nós aqui? Que nós, quando buscamos o apoio de Deus, Deus está conosco. Por isso que nós precisamos ter a confiança das ovelhas seguindo rumo à indicação do pastor. É preciso ter segurança. É preciso seguir o caminho. É preciso estar disponível para ouvir. Jesus é o pastor e o povo alimenta-se de quê? Da sua palavra. Porque quando lendo o texto completo, ele pergunta: o que vocês têm para comer? Porque eles, discípulos, estavam abastecidos, porque eles saíram para ir para esse encontro, então tinham o que comer. Eles, tantos peixes, tantos pães. Então, coloca aqui. E foi feita assim essa multiplicação, esse aumento, todo mundo comeu, não é assim que diz? Então, essa palavra é pão do amor, é pão da alegria, é pão da paz, da ternura, da fé, do aumento da nossa espiritualidade, de ter essa confiança no Senhor que está sempre conosco. Somos povo necessitado? Somos. Precisamos escutar a palavra de Deus? Precisamos. Há oportunidade para isso no lugar onde nós estamos? Sim, na nossa casa. Primeiro, a nossa igreja também. Fomos batizados, como batizados somos enviados. Então, tem os pastores hoje? Tem. Quem são? Aí a gente vai pensar: ai meu Deus, é o padre, a irmã, o irmão, os leigos engajados? Não, a família. Na escola, lá também. Na catequese, que é na igreja onde nós estivermos. Tudo tem os momentos, quer dizer, nas pastorais. Olha, cada diocese tem uma coordenação de pastorais. Tem pastoral familiar, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da juventude, pastorais sociais, pastoral bíblica e tem mais pastorais. Então, é um serviço. Lembrando hoje que nós temos um bispo, né, o Dom Valentim, aqui na Diocese de Balsas. E eu lembrando que ontem, 16 de julho do ano de 2020, hoje está fazendo, dia de Nossa Senhora do Carmo, fez um ano ontem, que quando o Dom Valentim chegou em Balsas, no dia 10 de outubro de 2020, ele, na recepção que foi feita para ele lá, a partir do premier, lá na entrada da cidade, porta da catedral, com cantos, com vivas, com cumprimentos, e lá na casa do bispo, né, lá na diocese, ele manifestou assim como é que veio
de onde ele veio, como ele vivia. Foi falado umas palavras, eu lembro que eu devo ter escrito por algum lugar, mas foi dito assim como é que ele era, tudo. E ele colocou para nós que foi no dia 16 de julho, o dia de Nossa Senhora do Carmo, que o núncio ligou para ele e fez esse convite para um novo serviço. E ele aceitou, quer dizer, ele deu sim a continuidade da missão, agora como bispo, com responsabilidade maior. E ele está aqui conosco, ontem fez 1 ano, e gratidão a Deus por isso, né? Logo mais nós teremos a festa do aniversário dele, que é 22. Ele tem umas coisas assim com o dia de Nossa Senhora do Carmo, foi o primeiro telefonema. No dia 22 é aniversário dele, é dia de Santa Maria Madalena. E tem assim N histórias com Nossa Senhora. Chegou em Balsas no dia do São Daniel Combone. E ele foi, a celebração dele mesmo foi feita no 26 de setembro, mas tudo bem. Mas é só ele o pastor? Não, o Papa é pastor, os cardeais, os bispos, os sacerdotes aqui no dia a dia, na base, é quem estão ali com os leigos, despertando as vocações nas famílias, e é assim que nós, são as irmãs, os irmãos, quer dizer, religiosos e religiosas. E é assim que nós vamos seguindo a missão, e a missão continua. Aconteceu naquele fato, quando diz assim, quantos pães, vamos dividir, vamos lembrar um pouco como é que foi a divisão, a partilha. A partilha foi feita assim, ele diz, é isso aí que tem, então dividam-se em grupos de 50, de 30, em círculo, quer dizer, cada um olhando ao outro. Não foi ninguém na mesma direção, retilínea, foi em círculo, transmitindo energia e compartilhando uns com os outros. E é assim que nós somos convidados também, a olhar um na cara do outro. Sentados é uma forma de dizer, mas a gente tem que partir para a missão, como foi? Com uma sandália, que é para caminhar muito, com um cajado, que é para proteger ali da subida, que é íngreme, da descida, das terras puras, sem asfalto. No modo de dizer, na superação da vida de algo que vem. Então, eis a nossa festa desse 16º domingo do tempo comum. Jesus é o pastor do povo sofredor. E assim, nesse refúgio, nessa busca de Deus, que foi dito lá no profeta Jeremias, nós também precisamos o tempo todo dessa busca, de um momento de parada, um momento de escuta de nós mesmos. Às vezes a gente liga a televisão, liga o telefone, ouve mensagem, tarantatã, uma música, e não tem tempo para si. Assim, não dá um ouvido. Ai, meu Deus, eu preciso escutar. É um pássaro cantando? Pois é a voz de Deus. É o sol amanhecendo? É a luz de Deus. É o sol já no seu momento poente, pôr do sol, é poético, é bonito, são as estrelas, sim, é o mar, são as águas cristalinas do rio, uma cachoeira, é tudo de bom, mas aí onde tem a dor também é sinal de Deus. Jesus é pastor do povo sofredor, o povo cansado, oprimido, excluído, desacreditado, e é por isso que ele convidou as pessoas simples para seguirem a missão. E Jesus teve o quê? A palavra linda, compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão é aquilo que vem de dentro, com ardor, com amor. É assim que ele viu o povo sofredor e vê. E é por isso que nós precisamos acatar uns aos outros, dispor-nos para ouvir mais ao outro. Muito bonito esse evangelho. Aqui diz um texto aqui do Padre Antônio Geraldo, assim, Jesus é o pastor do seu povo, porque alimenta e nutre com a sua palavra.
Ele cuida de suas feridas, alivia suas dores, devolve ao sofredor a dignidade. Olha que lindo, perdida ou roubada. Reacende nele a alegria e a esperança de viver. Isso aí é um traço de pastor, que são as pessoas que nós dissemos. Quantos pastores nós temos? Gratidão a eles. Aqui na nossa diocese, esse mês já aconteceu os 15 anos de missão do Padre José Alberto, os que eu estou lembrando aqui. Foi dia 8, né, de julho. Foi das últimas nomeações do Dom Franco, sacerdote. Agora foi do Padre Antônio Luiz, 3 meses, foi anteontem. Dia 14, foi dia 14 de julho. Então, 3 anos. Mas o Padre Lisboa, que é um padre que saiu daqui da nossa região, fez 25 anos também de vida religiosa, só que ele está em São Paulo trabalhando. Então, logo mais, nós vamos descobrindo aí quanto vai ter, no dia 26, dia de Santana, já é das primeiras nomeações, né, ordenações sacerdotais. Né, eu lembro do Dom Nemésio, que ele dizia assim, foi no mesmo dia da minha, ele lá celebrando. Então, é assim. E a missão não é só padre e freira, prestar atenção, nem religioso, somos todos nós batizados. Então, tenhamos uma ótima semana, vamos fazer a leitura dos textos de Jeremias, carta aos Efésios, vejam, e o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. Que Deus abençoe-nos e encaminhe-nos, ilumine, desperte em cada um de nós o reconhecimento e a disponibilidade de servir em missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.